O ano de 1986 foi muito importante para o rock nacional, o rock brazuca, pois foi naquele ano que foram lançados vários álbuns, vários discos de bandas brazucas que se tornariam clássicos do rock brasileiro. Eram eles o Titãs com o seu Cabeça Dinossauro, a Legião Urbana com o 2, o Ira com o seu Vivendo e Não Aprendendo, o Capital Inicial com o seu Capital Inicial, o RPM com o RPM ao vivo e finalmente o terceiro álbum do Paralamas do Sucesso. E esse clássico disco do Paralamas ele influenciaram e muito o som que bandas brazucas iriam fazer na década seguinte, na década de 90. Esse álbum é o Controverso Selvagem. Controverso por quê? Controverso porque muitos fãs que tinham aprendido a gostar do som que a banda tinha feito nos dois maravilhosos álbuns, dos dois primeiros maravilhosos álbuns, torceram o nariz. Um deles fui eu, que a gente tinha aprendido a gostar daquele rock and roll com algumas pitadinhas de reggae e de ska, e agora a banda vinha com um som completamente diferente com o Selvagem. O Selvagem foi lançado em abril de 1986 e mesmo se tornando um dos discos daquele ano e também da banda mais discutido em rodas de amigos, esse clássico álbum, espetacular álbum do Paralamas de Sucesso fez eles se tornarem uma das bandas nacionais mais populares do nosso país, com uma bolacha que misturava samba, reggae, ska e tinha até um pouquinho de rock and roll. E a galera aos poucos foi se acostumando com o som desse disco e muita gente que nem curtia Paralamas de Sucesso com o som que eles fizeram nesse álbum foi se chegando. O disco começou a vender muito e a tocar muito nas rádios por todo o país. E esse disco aqui, esse Espetacular Selvagem, também marcou uma das maiores vendas de álbuns da história da banda, pois esse danado aqui vendeu 750 mil cópias. Ele é a segunda maior vendagem da banda, ficando atrás apenas do Vamos Bater Lata. E os hits que ajudaram muito esse álbum a vender e a tocar nas rádios foram Melô do Marinheiro, Você, Alagados, A Novidade. Então agora nós vamos contar a história desse espetacular álbum todinha para você. Se você quiser fazer um pedido de algum álbum que você quer que a gente conte a história dos bastidores das gravações e composições, é só você deixar o pedido nos comentários, beleza? Não esquece de se inscrever, se já está inscrito, deixa o like, está começando o Vida à Vitrola. Estamos no fim do ano de 1985 e o Paralamas naquele período já era conhecida como uma banda que deu certo, pois o seu segundo álbum maravilhoso, Super, O Passo do Luiz, de 1984, gosto muito desse álbum, tinha sido uma máquina de hits, com praticamente todas as suas 10 músicas tocando muito em rádios do nosso Brasilzão. E com eles fazendo duas históricas apresentações na primeira edição do Rock in Rio, então nós os mortais, fãs da banda, esperávamos que o terceiro disco dos caras viria recheado de hits no estilo pop rock de Óculos, Meu Erro, Mensagem de Amor e muitas outras. Mas quando o Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni começam a pensar no seu terceiro disco, a banda diz que tudo o que vinha na cabeça deles era de mudar radicalmente o modo que as músicas iriam ser apresentadas, e a temática de letras que falavam sobre relacionamentos amorosos iria dar lugar a falar de problemas sociais. O que deu o estalo para a gravação do Selvagem do jeito que ele ficou foi a bem-sucedida turnê de O Passo do Lui, em que a banda rodou o país afora
e ficou entusiasmada de ver a riqueza musical do país. Some isso a excursão com Jimmy Cliff, as pesquisas de música jamaicana de Bill Ribeiro e a vontade dos três de tentar fazer sempre um LP diferente do outro. Segundo o glorioso João Baroni, já que sempre aparecia alguém falando que a gente era cópia do The Police, nós resolvemos que iríamos fazer sempre um álbum diferente do outro, como a banda inglesa fazia. Agora eles iriam reclamar com razão, diz Baroni. Então eles são obrigados a encerrar a longa e desgastante turnê do segundo álbum, isso porque João Baroni quebrou a perna. Os caras estavam esgotados e tudo que eles queriam era um pouco de paz para poder pensar no novo trabalho. A rapaziada se desliga do mundo, voltam a ensaiar na casa da vovó Ondina, o templo sagrado ali que a banda começou, e começam a ouvir novos sons. Muitos desses sons foram apresentados para eles naquele passagem ali junto com Jimmy Cliff, na turnê do Passo do Lui. Começam a ouvir muitos sons africanos, swing baianos, dubs jamaicanos, muita coisa que eles iriam incorporar ao som da banda até os dias de hoje. Para produzir o nosso glorioso Selvagem, foi chamado Liminha, fantástico produtor que produziu uma dezena de álbuns de sucesso e placou muitos sucessos, além de ele ter sido o baixista da famosa, grandiosa banda Mutantes, isso lá no início dos anos 70. As gravações do Selvagem aconteceram no estúdio Nas Nuvens, estúdio criado pelo Liminha, pelo Gilberto Gil, Sociedade dos Dois. O estúdio foi criado em 1984. Muita coisa, muita história tem esse estúdio. E a banda, como a banda teve um tempo grande ali para ficar ensaiando e compondo as músicas devido ao acidente com o Baroni, que quebrou a perna, praticamente quando eles foram para o estúdio, todas as músicas praticamente já estavam acabadas. E elas traziam uma sonoridade bem diferente do que os fãs estavam acostumados a ouvir do Paralamas. O Liminha diz que, como as músicas já praticamente estavam prontas, foi fácil de produzir o álbum, porque ele diz que muito pouca coisa teve que ser adicionada ou mudada em relação às músicas originais. Apenas ele tentou melhorar o que já estava muito bom. E com isso, pelas músicas já estarem praticamente prontas e muito pouca alteração foi feita, o álbum praticamente foi todo gravado entre fevereiro e março de 1986 no Nas Nuvens. E uma das primeiras músicas compostas e gravadas para o álbum Selvagem foi Alagados. Ela foi a primeira, ela entrou como primeira do lado A e foi o primeiro single do álbum. A música fazia a ligação das favelas tão longe umas das outras, mas iguais em suas misérias. A favela da Maré no Rio de Janeiro, a favela de Alagados em Salvador e a favela de Touchdown na Jamaica. A música traz um triste relato da realidade da vida nas favelas brasileiras, principalmente as cariocas. A faixa contou com a participação do Gilberto Gil nos back vocals. O Baroni, em entrevista à Folha de São Paulo, conta esse processo, como que foi gravar com o Gilberto Gil. Ele conta como foi emocionante ver Gil gravando Alagados. O Gil estava super grifado, tomou um chá, uma colher de mel e mandou ver a si mesmo. A canção, que nasceu como um samba, é considerada por muitos como a semente do movimento do Mangue Beat, que explodiu em Pernambuco nos anos 90, principalmente com Chico Sainz e companhia. Alagado traz um Paralamas mais preocupado com problemas sociais. O Bill e o Baroni falam que um certo dia apareceu o Herbert, todo encabulado, dizendo que gostaria de mostrar uma música para eles. Os caras dizem que era uma quase samba, e quando ouviram gostaram na hora daquela mistura.
De início, Alagados causou um ponto de interrogação na cabeça de parte da crítica e fãs, mas aos poucos ela viraria uma clássica música da banda. Chegou a enjoar de tanto que tocou nas rádios. O videoclipe de Alagados, em sintonia com a letra, mostra cenas de moradias em condições irregulares, catadores de lixo, vendedores ambulantes e moradores de rua. Mostra também os integrantes da banda percorrendo o cenário das favelas do Rio de Janeiro e até sendo revistados na entrada de algum bailinho ali, provavelmente ali na Maré. A segunda do lado A é Teherã, um reggae que fala sobre as crianças da capital do Irã. Teherã, que era o centro de conflitos no Oriente Médio na época. Então chegamos na terceira do lado A e o quinto single do álbum, foi o último single do álbum, já foi lançado ali já no ano de 1987. Diferente de Alagados, que o Gil só fez o back vocals, nessa ele compôs a letra da música, é a sensacional A Novidade que foi um dos grandes hits do álbum. A história é mais ou menos assim, faltava a última música para colocar no álbum. E a banda tinha uma música instrumental que eles gostavam muito, só que eles não conseguiam, segundo o Herbert Viana, não conseguiam encaixar uma letra na música. E foi quando, até o Bi disse que eles iam gravar ela instrumental mesmo, iam soltar ela instrumental mesmo. Ainda bem que não fizeram isso, tiveram a ideia do Gil. E alguém teve a ideia de pedir pro Gilberto Gil colocar a letra na música. Ligaram pro Gil, que já não estava mais no Rio de Janeiro, estava em Santa Catarina, estava em Florianópolis, se não me engano, fazendo shows. E ligaram pro Gil e acertaram de mandar por Sedex uma fita cassete com a melodia da música. O Gil conta que estava lá em Santa Catarina, ele recebeu a fita, foi pro hotel, foi pro quarto. Ele disse que era mais ou menos 2 da tarde, colocou a fitinha para tocar, ouviu 1, 2, 3 vezes, fez algumas anotações e depois de 3 horas ele já estava ligando para o Rio de Janeiro, para o estúdio, já no final da tarde, para passar a letra por telefone para o Herbert Viana. O Gil diz que a letra veio assim como um boom assim. Ele falou que a inspiração veio rápido, que resultou, segundo ele, num dos melhores textos que ele já escreveu na carreira dele. E ele diz que muitos pensam que a letra fala do Brasil. Ele diz que não, a letra fala do terceiro mundo, desse mundo tão desigual, sobre a desigualdade social. E a letra que foi passada naquele final de tarde por telefone para o Herbert Viana, o Baroni também contou em entrevista para a Folha de São Paulo que eles ficaram ali vendo o Herbert Viana anotando a letra e já estava emocionado, já estava chorando. E quando ele terminou de anotar, ele gritou para os caras: olha que coisa linda, que coisa linda. Diz que foi um momento emocionante de ver o Herbert recebendo a letra do Gil por telefone. Além disso, a novidade teve o clipe muito bem feito, que foi gravado na barca Rio-Niterói, na travessia Rio-Niterói, a banda tocando ali em cima da barca e as câmeras mostravam a reação do pessoal ali, que devia estar indo trabalhar, voltando de algum lugar, a reação deles ouvindo nas caixas de som da barca, a banda tocando lá no teto da barca Rio-Niterói. Melô do Marinheiro foi composta por João Baroni, quando ele estava ainda com o pé quebrado. Quando ele trouxe a letra para os caras, diz que foi uma risada só. O Bi ajudou a compor a música, e aquela canção que a princípio parecia uma brincadeira, acabou no álbum como a quarta do lado A, e foi o terceiro single da bolacha. Essa música já traz um momento mais descontraído para o disco. É um reggae com pitadas de dub jamaicano. Assim como Alagados e A Novidade, o Melô do Marinheiro também dominou as rádios brazucas. Encerrando o lado A da bolacha, temos praticamente a continuação quase instrumental da Melô do Marinheiro, e é a Marujo Dub. São basicamente a mesma música, sendo a segunda com alguns vocais com efeitos típicos do dub.
Esse subgênero do reggae foi criado na Jamaica no fim dos anos 60, que utiliza predominantemente remixes instrumentais parciais ou completos de músicas. Virando a bolacha, temos como a primeira do lado B, Selvagem, que dá nome ao disco. Ela também foi a segunda música de trabalho do álbum. Essa faixa é recheada de críticas sociais ao governo, ao racismo e à violência policial. A música tem um riff de guitarra gostoso de ouvir e a base da música é bem dub. Dando um descanso no tema social novamente, o lado B continua com a linda A Dama e o Vagabundo, uma bela balada que lembra as músicas do álbum anterior, falando da relação de um casal. Gosto muito dessa. A terceira do lado B é a mais rock and roll do álbum, Darius Party. Ela bebe um pouco do ska também. Cantada em inglês, a música fala sobre o momento de distração das pessoas nas festas da noite, sem que haja uma preocupação com o próximo. O Homem é a quarta do B. Essa canção tem uma letra densa e pesada. Ela fala sobre a luta interna do homem contra ele mesmo. Tem uma levada bem legal. O álbum encerra com uma bela cover de Você, do Tim Maia. Gente, ficou show no ritmo reggae. Essa foi a quarta música de trabalho do disco e, meus amigos, tocou pra cacete. E tem até uns desavisados que acham que ela é do Paralamas originalmente e que Tim regravou ela, acredite só. Na versão em CD tem um bônus, que é a faixa 11, também instrumental, que é Teran Dub. Encerra o álbum na versão CD. A capa desse espetacular álbum Selvagem foi criada por Ricardo Leite e mostra o irmão do Bi Ribeiro, o Pedro Ribeiro, ainda um molecão ainda. Isso ainda quando lá em Brasília, quando moravam em Brasília, foram fazer um acampamento ali no Cerrado, nas proximidades. Inclusive o local onde foi tirada essa foto que eles estavam acampando hoje é um condomínio residencial. E eles estavam lá, todo mundo acampando, e decidiram se vestir de personagens ali da natureza. E o irmão do Bi se vestiu de Selvagem. Tá ali ele com um arco e flecha ali, que parece que eles ganharam de um índio ali da região. E eles tinham intenção de caçar aves com esse arco. E essa foto é muito anterior ao Paralamas, ainda molecão ainda, quando eles moravam em Brasília. E essa foto aí ficava pendurada lá no cômodo onde eles ensaiavam, lá no Rio, na casa da avó dos irmãos, na casa da vovó Ondina, e ficava lá pendurada na parede. E eles sempre diziam que aquela foto ali seria a capa do próximo álbum, e o nome do álbum seria Selvagem, o nome do personagem que o irmão do Bi se vestiu naquele acampamento. Segundo o Bi Ribeiro, a intenção de colocar essa foto aí na capa do álbum, essa capa do álbum bem diferente, era mostrar que eles podiam fazer qualquer coisa, mostrar independência, mostrar provocativa. Segundo o Herbert Viana, eles já estavam de saco cheio pelas imposições que a gravadora e as TVs faziam, de como que eles tinham que se apresentar, qual a música que eles tinham que fazer, como os lugares que eles tinham que ir. E por isso que chegaram na conclusão que vai ser essa foto na capa do Selvagem, e foi. A gravadora EMI diz que a princípio não gostou muito dessa capa aí, não estava a favor de ser essa capa, mas ninguém sabe como que a banda convenceu a gravadora a colocar essa capa no novo álbum, no terceiro álbum do Paralamas. Selvagem é lançado em abril, chegou nas rádios como um furacão. O jornalista Jamari França, crítico e especialista em rock brazuca, lembra o choque. Ele diz que os telefones não paravam de tocar, com gente elogiando e malhando o álbum, em dois extremos.
Uns elogiavam a ousadia, a nova sonoridade, as letras, e outros achavam a traição porque aquilo não era rock. Inclusive o jornalista, o França, ele lançou uma biografia do Paralamas, o Vão Bater Lata, um livro muito bom, viu? E continuando o álbum, eles recebem críticas até de muitas bandas da época, que em qualquer entrevista que iam dar, o entrevistador sempre queria saber a opinião deles em relação ao Selvagem. Barão Vermelho, Ira, Titãs, Ultraje e muitas outras sentaram uma lenha neles, falando que aquilo não era rock. Tamborim no rock? Marcelo Nova, do Camisa de Vênus, ridicularizava a banda ao chamá-los de rock de bermudas. A banda se defende dizendo que nunca falou que o som do Selvagem era rock, e sim uma mistura de sons variados. Herbert relembra o risco. Estávamos estimulados pela experiência de abrir uma porta e dar de cara uma sala maior do que aqui estávamos, dizia ele na época. Ele dava o recado que queria navegar por outros mares da música. A mudança de som do Paralamas acabou sendo aprovadíssima pelo público e pela crítica, ou pelo menos por grande parte deles. O álbum vendeu muito e, com a ajudinha do plano cruzado do Sarney, que congelou os preços, favorecendo o consumo de discos, Selvagem virou disco de ouro, 100 mil cópias vendidas em apenas uma semana. Em um mês, o álbum já tinha sido comprado por 300 mil fãs. A loucura foi tão grande que a banda foi obrigada a fazer 7 shows em apenas 4 dias no Canecão, no Rio de Janeiro. Graças a Selvagem, o Paralamas iniciaram sua carreira internacional com shows no exterior, incluindo o Festival de Montreux, que acabou gerando o primeiro álbum ao vivo da banda. A própria banda não considera Selvagem como o seu maior álbum, mas ele é um clássico importantíssimo para a música brasileira, pois foi a primeira banda de pop rock nacional que mergulhou ali em influências de ritmos africanos, jamaicanos, baianos, fez uma mistureba toda e foi aprovadíssimo pelo público, além de ter sido referência para bandas que, principalmente da década de 90, da década seguinte. E dizem que na época dos ensaios do Selvagem, o Herbert Viana, que ainda estava meio assim, será que vai dar certo? Ele disse que ia correr pelado nos estúdios onde fosse gravado o álbum se o Selvagem conseguisse vender 300 mil cópias. O danado vendeu mais de 700 mil cópias e disse que ele pagou a promessa. E o Barone diz que esse álbum aí abriu uma porta para eles, porque depois do sucesso desse álbum aqui, tanta gente duvidava, a gravadora deu carta branca para eles fazer o que quisesse nos próximos álbuns. E no ano seguinte a banda lançaria mais um álbum, o quarto álbum, que seria o D, seria um álbum ao vivo com algumas músicas inéditas, gravado no Festival de Montreux. Álbum também muito bom, mas já é assunto para outro vídeo. Espero que você tenha gostado da história desse maravilhoso álbum Selvagem. A banda tá junto até hoje, os três ali. Sempre foi a mesma formação, a não ser lá no comecinho, quando antes deles gravarem, que tinha o Vital, que é considerado o primeiro baterista da banda por eles mesmos. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Voltamos com mais um vídeo para vocês em breve. Tchau!